A paz do Senhor Jesus. Bom, mais uma vez aqui, meditando na palavra do Senhor, inspirando o nosso coração, a servir esse Deus tão grande. Bom, hoje a meditação, nosso devocional, vai ser com base naquilo que o livro de Salmos nos ensina, precisamente no número 92, tá? Bom, o salmista ele começa dizendo o quanto é bom louvar ao Senhor, né? O quanto é bom estar na presença de Deus, porque a gente sabe que Deus habita em meio aos louvores. E aqui a gente pode notar que quando nós louvamos a Deus, as coisas espirituais começam a acontecer e Deus começa a se mover em nosso favor. E uma coisa que me chama a atenção é que o salmista ele revela que deve ser um louvor, um som solene. E o que eu entendo que é um som solene? Um som que agrada a Deus, porque Deus é uma pessoa solene, né? Deus ele tem as suas formalidades, ele é um Deus criterioso, ele é um Deus santo. Então, nosso louvor deve ser feito de acordo com a personalidade de Deus. E não qualquer coisa, não é qualquer coisa que ouvimos, a gente pode entender que aquilo venha a ser, de fato, uma adoração a Deus, né? Então, Deus ele conhece todas as coisas e o louvor deve ser consagrado, o nosso louvor deve nascer primeiramente nos nossos corações. E depois ele segue dizendo que durante a manhã nós devemos anunciar a benignidade de Deus. E nas noites a tua fidelidade. Por quê? Porque lá em Gênesis, quando Deus ele cria todas as coisas, ele diz haja luz e a luz aparece e clareia todas as coisas. E depois ele percebe que a luz é boa e que as trevas não são boas. Trevas, automaticamente, é a ausência da luz. Então, quando nós estamos em trevas, é porque nós estamos ausentes da luz. E quem é a luz? É Jesus Cristo. Então, não dá para viver sem Jesus Cristo. Não tem como nós termos uma vida, feliz, plena, satisfeita, sem a pessoa de Jesus Cristo, sem estarmos andando na luz, porque é a luz que abre os nossos olhos e mostra para nós tudo aquilo que não podemos enxergar, carnalmente falando. E aqui, como nós bem sabemos, Deus ele fez separação entre o bem e o mal. Então, durante o dia, enquanto andamos na luz, nós devemos anunciar as boas novas de Jesus Cristo. E quando o momento da noite chegar, porque nós sabemos que existe o dia e existe a noite. Sempre. Sempre. Deus não mudou esse padrão. Então, enquanto estamos na luz, devemos anunciar as boas novas. E quando estarmos em trevas, devemos reconhecer que Jesus cuida de nós e anunciar as benignidades de Jesus Cristo. A graça, a salvação, a alegria que Ele traz no nosso coração, o consolo que o Espírito Santo nos dá todos os dias. E é para isso que nós acordamos, para anunciar a Jesus Cristo e as maravilhas que Ele fez, que Ele faz e que Ele sempre fará, E depois aqui no versículo 4, veja como tem uma interação, entre como deve ser o nosso dia. Nós devemos acordar louvando, nós devemos anunciar as boas novas, nós devemos agradecer pela fidelidade de Deus quando Ele cuida de nós, enquanto andamos em trevas muitas vezes, porque nem tudo é só flor e alegria, Mas Deus ele sempre cuida de nós. Mesmo nos momentos de aflição, Ele sempre está cuidando de nós. Mesmo que a gente não entenda agora esse deserto pelo qual estamos passando, o fato é que Jesus está olhando para essa situação e Ele vai fazer com que tudo aquilo coopere para o nosso melhor. Então, a longo prazo, nessa nossa caminhada com Jesus Cristo, nós vamos perceber a fidelidade de Deus para conosco. Eu já tenho 47 anos e eu sei muito bem de onde Deus me tirou e tudo que Ele fez enquanto eu andava em trevas. E às vezes, mesmo eu não procurando as trevas, o fato é que existe uma batalha espiritual e às vezes eu me vejo numa situação onde parece tudo escuro, tudo parece trevas, mas é para o meu bem, porque Deus ele sabe todas as coisas. É assim que Ele forja o nosso caráter, nos colocando em situações para saber como nós vamos reagir diante dos problemas. Porque quando nós temos Jesus, o problema ele não existe. O que é o problema? É uma situação que nós não queremos resolver. Então nós empurramos a situação e ela se torna então um problema. Mas com Jesus nós temos discernimento.
Então, antes do problema aparecer, antes da situação aparecer, nós temos a escolha. E muitas vezes escolher bem é evitar situações que nos levam a ter problemas. É a sabedoria em Deus. Por isso temos que estar atentos a tudo aquilo que o Espírito Santo tem ministrado nas nossas vidas, né? E como diz o apóstolo Paulo, o bem que sabemos que temos que fazer, não fazemos. E o mal que sabemos que não podemos fazer, esse nós fazemos. Essa é a nossa constante luta contra a nossa carne. Porque o Espírito litiga contra a carne e a carne contra o Espírito. E nós temos o livre-arbítrio dado por Deus, esse super mega poder que nos torna super-heróis na fé, né? Para praticarmos a justiça de Deus aqui. E como praticar essa justiça se não a conhecemos? Como advogar se não estudarmos direito, se não estudarmos os códigos, as leis? É a mesma coisa aqui, né? Tudo está baseado na santa palavra de Deus, nas escrituras sagradas, porque foi inspirada pelo próprio Espírito Santo, ainda que escrita por mãos humanas, mas são homens a quem Deus escolheu para redigir esse manuscrito para que hoje nós tivéssemos a oportunidade de conhecer a Deus. Imagina se Deus não tivesse inspirado essas pessoas, o que seria de nós? Porque bem-aventurado é aquele que crê sem ver. Porque a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É assim todos os dias que Deus ele vai nos motivando, ele vai acrescentando em nós mais e mais e mais fé. E aí nós crescemos em graça e conhecimento. Não adianta crescer em graça e não crescer em conhecimento. Ou conhecer em conhecimento e não crescer em graça. Por quê? Porque os dois andam juntos. Porque as nossas boas obras devem ser produto da nossa fé. E não produto de um entendimento humano, de uma vida de caridade. É diferente, tá? Mas esse é um próximo assunto. Então, continuando aqui nos Salmos de número 92, nós devemos acordar sabendo que Deus é bom, nós devemos louvar a Deus, nós devemos entregar esse louvor solene a Deus. Não é qualquer música, não é qualquer musiquinha gospel que vai agradar a Deus. A gente tem que entender se aquela música realmente está falando sobre a glória, a majestade, a santidade, o poder, a onipotência, enfim, dos atributos de Deus e de Jesus Cristo. Amém? E aqui fala sobre os pensamentos de Deus, porque Deus é um Deus profundo, ele é uma pessoa intensa. Deus não é raso, ele não é superficial. Então nós temos que nos jogar, nos lançar sem medo, né? Nas águas de Deus e irmos de encontro a essas profundezas do pensamento de Deus. Mas a gente só vai conhecê-lo se estudarmos a palavra, né? Então é todo um processo, é tudo uma escolha. Deus ele tem um padrão, ele não vai mudar padrão porque nós resolvemos ser globalizados, sermos digitais, né? Deus não é um Deus digital, um Deus virtual, um Deus globalizado. Ele é o próprio Deus. Ele é o dono de todas as coisas. Sem ele nada se fez. Tá bom? E aí, aqui diz no versículo 6 uma coisa interessante. Os tolos não entendem. Quando nós não entendemos, nós somos tolos. Em que sentido? Não nesse sentido pejorativo. Tolos, porque eu não entendo como uma pessoa que conhece Jesus, que conhece a Deus, que já teve a oportunidade de ouvir a palavra, não se identificar como filhos, como criaturas, como pessoas criadas pela própria mão de Deus. Então eu olho para aquela pessoa e eu vejo que tolice. Que tolice essa pessoa não ter vontade, não ter o desejo no seu coração de se relacionar com o seu Criador. Toda a criação se relaciona, né? Quando você anda pelos lugares e que você vê essas paisagens maravilhosas, você não se pergunta quem fez? Você não se pergunta quem as criou? Os pássaros, as árvores, as diversidades inúmeras que existem na natureza humana. Não te dá essa curiosidade de saber quem as planejou e as criou? É Deus, foi Deus. Sempre será Deus, o dono de todas as coisas, inclusive da nossa vida, inclusive de você que assiste esse vídeo agora. E Ele te ama tanto que Ele te chama para esse relacionamento. Porque aqui diz que os ímpios brotam, como erva. E eles florescem também. Deus não faz acepção de pessoas. Então, muitas vezes a gente está florescendo, a gente está brotando, a gente está evoluindo, a gente está prosperando e a gente acha que é Deus.
Mas não é, porque aqui a palavra, no versículo 7, diz: brotam os ímpios como erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Porque Deus ele não vai avaliar a sua obra, Deus não vai avaliar o quanto você fez e como você fez. Ele vai avaliar se aquela obra era fruto da sua fé naquele que pode todas as coisas, naquele que te fortalece para todas as coisas, para toda boa obra. E Deus só considera boa obra aquilo que é feito com Ele, por Ele, através dEle. Você é um canal de bênção, eu sou um canal de bênção. Então o que Deus vai ver? O que eu fiz, o que eu construí, o que eu conquistei? Não, porque até os ímpios brotam. Até os ímpios florescem. A questão é saber se estamos sendo ímpios ou não. Porque aqui embaixo diz que esses que não servem a Deus são inimigos de Deus. Se nós não estamos tendo relacionamento com Deus, nós então estamos do lado oposto. Que é como uma partida de futebol. Ou nós estamos jogando pelo time A ou pelo time B. Gol contra é pecado. Entende? Mesmo que você tenha boas intenções e que você jogou muito a partida toda, o seu gol contra é pecado. Então, nós devemos aqui entender que os ímpios também brotam, mas eles brotam para a sua própria desgraça, que é a ausência da graça. Por quê? Porque eles vão na força das suas próprias razões, das suas próprias convicções. Eles não andam com Deus. Então, quando a gente não anda com Deus, nós nos tornamos inimigos de Deus. Porém, no versículo 10, existe o seguinte: mas tu, eu, você, a nossa família, aqueles que adoram, amam e temem ao Senhor, mas tu serás exaltado, né? E eu serei, o salmista dizendo, eu serei ungido, eu serei exaltado no seu poder, eu serei ungido com óleo fresco. É a salvação. É a salvação. É o sangue de Cristo sendo derramado sobre as nossas cabeças, nos purificando do pecado, nos chamando para essa nova aliança eterna, né? Porque quem quebra a aliança somos nós, não é Deus. A aliança de Deus é eterna, ela é incorruptível. É que nós praticamos o pecado e isso nos afasta de Deus. Nós rompemos esse contrato de fidelidade com Deus. E a consequência disso é uma sentença de condenação, que nós mesmos aplicamos sobre nós, porque Deus nos dá livre-arbítrio para escolhermos uma sentença de absolvição ou uma sentença de condenação. Deus ele só aplica a lei. Mas é como eu costumo dizer, se não aguenta a pena, não pratique o crime. Se você não quer ser condenado, ande com Deus para ser absolvido, para ser salvo, para ser remido, para ser amado, para ser cuidado. E depois aqui, no versículo 13, né, aí fala, tem o versículo 11, né, que fala que Deus vai ouvir o clamor do nosso coração, que Ele vai fazer justiça. No versículo 13, os que estão plantados, isso aqui é a parte mais importante de toda essa questão, porque não adianta você louvar, não adianta você entoar louvores solenes, não adianta você falar de Deus. O que importa é tudo isso reunido. E aqui no versículo 13 diz o seguinte: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Você tem que estar plantado na casa de Deus. Escolha um lugar, uma igreja séria, que pregue a palavra, que te alimente todos os dias, né? Que você possa ter comunhão com seus irmãos. Não olhe para o pecado dos irmãos. E se Deus te mostrar alguma coisa, ore, né? Peça pela misericórdia dele, como Abraão fez com Ló. Ló fez uma escolha difícil e errada, equivocada. E ele foi pastar com o seu rebanho nas campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra. E ali a palavra diz que moravam pessoas muito, 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 muito ímpias, que não temiam a Deus, que não respeitavam o Senhor, que não criam nele, na sua salvação, no seu poder. E Deus, ele decide aniquilar as pessoas que moravam ali, como ele fez também no tempo do dilúvio com Noé, enfim. Mas Abraão orou e ele disse: Senhor, se ali naquele lugar estiver um justo, o Senhor ainda assim vai destruir? E Deus falou: não. Seja esse justo na casa de Deus. Seja essa pessoa a quem Deus vai olhar no meio de uma multidão e Ele vai te honrar ali. E Ele vai transformar aquele lugar, aqueles ambientes, seja o seu trabalho, a sua família, o seu relacionamento na sua casa, na sua igreja, na sua comunidade, no seu bairro,
na sua vila, no seu estado, no seu país. Mas se posicione para ser a diferença. E ore. Quando você ver alguma coisa errada, não abra a boca para falar nada. A não ser que você estiver conversando diretamente com Deus, que vê todas as coisas, que estabelece juízo em todas as coisas. E peça para que ele mude. Porque quando Abrão orou em favor de Ló, Deus viu que a oração vinha de um justo, que era Abraão, o pai da fé, aquele que foi chamado, né, para multiplicar sobre a face da terra. Que sejamos, então, multiplicadores aqui também, de gerarmos filhos de acordo com a vontade de Deus. E de prepararmos esses filhos gerados pela fé, né, a andarem com Jesus Cristo. É essa a nossa missão. Então aqui diz que todos que estão plantados florescerão. Aqui não está dito todos aqueles que louvam, todos aqueles que oram, todos aqueles que pregam. Não, aqui está dito aqueles que estão plantados na casa de Deus. E onde Deus mora? Salmos 91 responde, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Deus está no trono no céu. É lá que ele habita. Então é lá que nós temos que morar. Mas aqui nós temos um local onde nós frequentamos, congregamos, né? Nos relacionamos com os servos da fé, né? E é ali que Deus quer que nós estejamos, para sermos transformados e também para transformar. E na velhice ainda darão frutos, ou seja, a promessa de Deus é do dia que nós nascemos, onde Ele nos escolhe no ventre da nossa mãe, até o dia em que efetivamente esse corpo corruptível se findará e nós morreremos efetivamente na nossa carne. Mas para Deus, ressuscitaremos naquele grande dia para subirmos ao céu com Jesus Cristo. Então nós temos que estar firmados sim nessa rocha que é Jesus, andando com quem é crente, andando com quem dá testemunho, sendo influenciados e sermos influenciadores também de pessoas. Porque Jesus ele fala que cresce o trigo e cresce o joio. E nós temos escolha de saber quem somos, prostrados diante de Deus, para fazermos a sua vontade. E aí ele diz mais, para que nós temos que estar plantados? Para anunciarmos que Deus é reto, que Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então todo o Evangelho ele trata dessas questões, de como Deus ele é correto, ele não é corruptível, ele é um ser justo e por ser uma pessoa justa, Deus, por mais que ele nos ame, se ele vê em nós um pecado, ele nos condena por causa desse pecado. Então assim, nós temos que estar sempre ali pertinho dele, para que como um pai de amor, ele possa nos perdoar, porque ele sabe que nós temos relacionamento com ele. É que nem aquela criança, né? Papai, não me bate, eu não vou fazer de novo. Se o nosso pai carnal acredita em nós e nos dá novas oportunidades, imagina Deus, que conhece as nossas limitações, porque ele mesmo nos criou. Então que nós possamos meditar nessa palavra, que nós possamos louvar, adorar, glorificar, porque foi para isso que nós somos feitos. Embora algumas pessoas digam que nós somos feitos para ser felizes, não. Paulo foi chamado para padecer em nome de Jesus Cristo. Não foi para ser feliz em nome dele. Pedro, quando foi chamado, foi para largar o barco, o seu trabalho, para seguir a Jesus e carregar a própria cruz. Nós não fomos chamados para sermos felizes nesse contexto aí que estão pregando. Sim, nós somos felizes porque Deus nos sustenta. Ele é a nossa fortaleza. Quando nós estamos habitando na casa do Altíssimo, à sombra do Onipotente, nós teremos descanso. E essa paz nos traz a alegria no nosso coração, porque a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando Ele se alegra conosco, nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, no nosso estilo de vida que é Jesus Cristo, Ele se alegra e nos fortalece. É isso que a palavra nos ensina. Que Deus nos abençoe e que nós possamos permanecer até o fim, porque aos que vencerem receberão uma coroa de glória, de vitória, e nós reinaremos com Jesus Cristo e nós colocaremos o império das trevas nos nossos pés definitivamente. Que essa palavra possa chegar ao seu coração e que você possa compartilhar as boas novas de Jesus com seus familiares, com seus amigos, no seu WhatsApp, nas suas redes sociais. Amém. Deus abençoe.